A gente fala agora sobre vacinação, porque o Ministério da Saúde anunciou que vai realizar um estudo em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a necessidade de uma terceira dose para que pessoas que forem imunizadas com a Coronavac, então, recebam essa terceira dose do imunizante. Para falar sobre essa alteração no PNI, no Plano Nacional de Imunização, a gente conversa agora com o médico infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Álvaro da Costa. Doutor, bem-vindo aqui no CNN Domingo. Obrigada por nos atender. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia aos telespectadores da CNN Brasil. Doutor, vamos começar entendendo por que a Coronavac, por que é necessário uma terceira dose da Coronavac. A gente está vendo Israel, por exemplo, já vacinando, já dando a terceira dose do imunizante, mas é o da Pfizer. Por que aqui no Brasil existe essa preocupação com a Coronavac? Muriel, na verdade, a preocupação de terceira dose são com todas as tecnologias de vacina. Porque o que acontece? A maior parte das vacinas são esquema de 2 doses. E depois de um certo tempo, especialmente para a população mais idosa, que tem algum déficit de imunidade, o que pode acontecer é que o nível de proteção possa estar caindo, né? Então, eu preciso estudar para ver realmente qual é o benefício de se fazer uma terceira dose. Porque o que acontece? Talvez não seja necessário para todas as pessoas e para todas as tecnologias de vacina eu ter uma terceira dose. Então, como eu desenho um estudo prático para ser feito? Eu coloco as pessoas que tomaram 2 doses, aí começo a estudar. Num braço do estudo eu faço uma terceira dose, no outro braço do estudo eu não faço nada para poder observar se realmente eu acrescentar uma terceira dose, isso para cada tecnologia, teria um benefício com relação à prevenção. Especialmente também estudar no cenário de variante Delta, se realmente daqui a algum tempo no Brasil tiver uma circulação maior, qual vai ser a performance de pessoas vacinadas com 2 doses na cobertura dessa variante. Então ainda é um cenário de certeza, a gente tem que estudar para realmente a partir de um resultado positivo, tem benefício fazer a terceira dose, pensar em implementar isso no Programa Nacional de Imunizações, mas muito na prática, talvez isso aconteça mais para pacientes idosos, onde se mostre realmente que depois de um certo tempo eu tenho uma queda de nível de imunidade, eu tenho uma queda de títulos de proteção. Eu gostaria que o senhor deixasse bem claro, doutor Álvaro, que ainda se for confirmada a necessidade dessa terceira dose, que as 2 doses hoje que a gente recebe, seja da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer, são essenciais para esse momento que a gente está vivendo. Exatamente, Daniel. As 4 tecnologias de vacina que a gente tem no Brasil, elas foram estudadas em fase 3, estudos sérios, robustos, e o que se mostrou? Que todas elas protegem contra a forma grave da doença. Vamos explicar para o público entender. Forma grave é você ir para o hospital, precisar ser entubado, internado, morrer de Covid. Então, tomando qualquer tecnologia de vacina, você vai ter um nível muito alto de proteção. Então, não é para ninguém escolher tecnologia de vacina. A gente, às vezes, fica lendo coisa na internet, vê um estudo que nem foi publicado. Tem que tomar muito cuidado com a interpretação científica desses estudos nos dias atuais, porque as pessoas elas veem um dado e já extrapolam e já minimizam todo o benefício. Às vezes um cenário individual de uma pessoa só que teve algum problema, quando milhões de pessoas tomaram as vacinas. Tem estudo de vida real feito em vários países, do Chile, em Israel, nos Estados Unidos, mostrando, ontem mesmo, uma publicação recente dos Estados Unidos, mostrando um painel de proteção muito alto de quase todas as tecnologias de vacina para forma grave. Então não tenha dúvida quando for o momento de tomar a vacina, é para tomar, protege contra a forma grave e tem um nível de segurança muito alto. Doutor, qual que é a diferença da terceira dose e da dose de reforço? Existe essa diferença? Porque muito se fala nesses 2 pontos, né? Então, são basicamente sinônimos, né? Vai depender muito, supondo que você tenha feito uma tecnologia de 2 doses, né? Então, a terceira dose é uma dose adicional, realmente uma dose de reforço, que você poderia oferecer para algumas populações, para algumas tecnologias de vacina, né? Depois de eu estudar e comprovar realmente, né, que fazer uma dose a mais pode ter um benefício em algumas populações. Muito provavelmente, a gente vai estudar a população idosa, a população com comorbidades, e se a gente entender, como lá em Israel, eles estão estudando e avaliando essa população mais idosa, porque o que acontece com o sistema imunológico de alguém mais idoso? Vai caindo muitas vezes, pode cair o título da resposta imune, né? Então você faz um reforço, né? Um booster, uma dose que vai dar uma melhorada naquela resposta que caiu com o decorrer do tempo. Mas de repente isso só vai ser necessário nessa população. Então é muito cedo para a gente falar que a gente vai ter obrigatoriamente para todas as pessoas
uma dose a mais, uma terceira dose, no caso de vacinas de 2 doses, implementada de forma absurdamente correta, vai ter que ter, não tem outro caminho, a gente não tem certeza disso ainda. Kenzo Matida, nosso âncora em Brasília, também participa desse bate-papo. Obrigado, Daniel. Doutor, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia a intercambiabilidade das vacinas, né? Esse estudo, inclusive, de Oxford, deve fazer isso, fazer uma avaliação dessa intercambiabilidade, ou seja, dar uma terceira dose ali de outros imunizantes. Como é que o senhor avalia isso e o que os estudos hoje já trazem sobre essa intercambiabilidade? Olha, é uma realidade você tentar cruzar tecnologias de vacina para, de uma certa forma, estimular o sistema imunológico de uma forma diferente. Porque eu tenho vacinas ali que estimulam através de adenovírus, tem vacina de RNA mensageiro, que são tecnologias diferentes, que podem estimular etapas diferentes do ciclo do sistema imunológico. Então, já tem estudo acontecendo, né? A gente só tem que pegar esses estudos, esperar eles terminarem para avaliar realmente se eu fizer uma dose a mais, a nível populacional, de uma tecnologia diferente, isso possa ter benefício. Mas se a gente conseguir mostrar, através de um estudo com muitas pessoas, que cruzamento de tecnologia é seguro e que é melhor até do que usar uma tecnologia, a gente muda e troca para outras possibilidades. Lembrar que a gente tem 1 ano e meio de vacinologia da Covid-19 e que muitas das coisas que a gente está fazendo agora, de repente daqui a 1 ano, 2, a gente vai fazer completamente diferente. Existe um pipeline de vacinas em estudo, inclusive vacinas de outras tecnologias que podem ganhar destaque no ano que vem, que a gente vai ter que observar com cuidado, mas que a vacinologia avança, que muitas vezes a gente vai fazer intervenções diferentes no ano que vem do que a gente fez hoje, certamente que sim. Doutor Álvaro, uma das principais críticas das pessoas que tentam descredibilizar a Coronavac é com relação àquele exame de anticorpos que são feitos depois da vacinação. Gostaria que o senhor explicasse por que esse exame ele não é suficiente por si só para testar a imunidade depois da vacinação com a Coronavac e comparar como é feita essa pesquisa sobre a necessidade da terceira dose. Como que a gente pode somar esses dois assuntos? Nossa, 2 excelentes perguntas, Daniel. A primeira, a gente tem um sistema imunológico nosso em vários compartimentos. Um compartimento é um soldado lá que produz o anticorpo. E isso eu consigo mensurar, fazer a dosagem desse anticorpo neutralizante pós-vacina. Agora, o que acontece? Existem outros compartimentos, outras etapas do sistema imunológico que não são dosadas. Então, por exemplo, você tomou a dose lá de uma vacina, aí você quer saber, será que eu respondi à vacina? Você vai lá e colhe esse anticorpo. Se ele vier 0, não significa que outras partes do seu sistema imunológico não tenham sido ativadas. A questão é que eu não consigo medir isso no ensaio laboratorial. Então, não é para ficar preocupado, não é achar que tem que tomar, não há nenhuma evidência, por exemplo, de quem não fez essa resposta, não tem nível de proteção e que seja necessário tomar uma terceira dose de vacina se eu dosar. Então, sistematicamente, não é recomendado fazer dosagem de anticorpo neutralizante depois que você tome qualquer tecnologia de vacina. Agora, para saber realmente a necessidade de fazer uma terceira dose, é um chamado estudo de vida real. Eu começo a observar as pessoas que tomaram 2 doses ao longo do tempo, durante 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses, e de repente, a partir de um certo tempo, eu olha só, esse grupo de pessoas aqui, que tinham lá 80, 70 anos, então, mesmo com 2 doses, estão começando a ter doença de novo, doença grave. Opa, então talvez para essas pessoas eu preciso fazer a terceira dose. Então, são estudos observacionais que têm que ser feitos com análise estatística. E, de novo, eu destaco o cenário atual, desde o ano passado na Covid-19, que as pessoas se apegam ao resultado de um estudo pequeno, inicial, com poucos voluntários, para tomar conclusões definitivas e, muitas vezes, já propor planejamento que tem que ser baseados em estudos feitos de maneira muito criteriosa. Então, tome cuidado, acredite na ciência, a gente está estudando isso para entender e desenvolver a melhor resposta vacinal, mas o que a gente tem hoje é bastante seguro e bastante efetivo no Brasil para a proteção de forma grave da doença. Vamos falar sobre efetividade então, doutor, porque quem toma Coronavac tem menos efeito colateral normalmente. Tem relação efeito colateral com eficácia ou não necessariamente? Olha, não necessariamente. O que acontece? A eficácia,
a nível populacional, né? Porque eu tenho efetividade e eficácia, né? Eficácia é quando eu faço lá o estudo na fase 3, e a efetividade é a nível da população. Então, é a capacidade que a vacina tem de proteger, né? Isso diretamente não tem um efeito com relação aos eventos adversos. Os eventos adversos têm muito mais a ver com o tipo de vacina que você utilizou. Por exemplo, as vacinas de vírus inativados, vírus mortos, como, por exemplo, a vacina da Coronavac, potencialmente elas têm menos chance de ter eventos adversos. Não que não possa acontecer. Pode acontecer, geralmente são eventos pequenos, que duram 24 horas, né? Mas geralmente o evento adverso está relacionado à tecnologia de vacina que você utilizou. Mas é muito importante falar para a população que está escutando a gente nesse domingo de manhã, de que quase todas as tecnologias de vacina, elas têm pouquíssimos eventos adversos graves. Porque muitas vezes o que se destaca aí nas publicações é o grave, a pessoa que teve lá aquele evento trombótico, mas a quantidade de pessoas vacinadas no mundo versus a quantidade desses eventos adversos é uma quantidade, vai dar um denominador, um número de 0,000. Então, é mais fácil você pegar Covid, desenvolver uma complicação de Covid, evoluir para um desfecho de gravidade do que você ter um evento adverso grave com vacina. Então, quando você for decidir a respeito de vacina, tem que ser pensado em tudo isso, né? Nós vivemos um momento ainda no Brasil ruim, apesar da melhoria dos indicadores. A gente vê lá uma quantidade de óbitos aí próximo de 1.000 por dia, já fazem algumas semanas. Não é um indicador que a gente para a gente ter orgulho disso, do contrário, a gente melhorou, mas tem muitos desafios ainda antes de ter um controle total da pandemia. E por esse desafio passa a gente acreditar nas vacinas, a gente entender que essa questão de terceira dose, tudo isso ainda tem que ser estudado, ser visto com calma. Eu não posso implementar algo do ponto de vista de saúde pública com informações ainda muito iniciais de alguns países que testaram alguns subgrupos de populacionais. Doutor Álvaro, chegam algumas perguntas aqui pela nossa hashtag CNN Domingo. O Afonso Carnelós pergunta ao senhor: vamos precisar tomar a vacina todos os anos até extinguir a doença? Olha, Afonso, a gente vai estudar essa questão das variações genéticas, vai continuar avaliando a eficácia e a efetividade dessas vacinas com essas variações que estão acontecendo. E se chegar a um ponto que a gente vê que todo ano tem variação, a imunidade cai e a gente vai precisar estar protegido para não virar uma situação como aconteceu no ano passado e esse ano de lockdown, a gente vai ter que pensar em todo ano reprogramar essa vacina para que ela pegue essas variantes, como é feito com a vacina de influenza. A gente sabe que o vírus influenza é uma outra família de vírus que também tem capacidade de mutação. Se faz uma vigilância anual, se programa uma vacina contemplando essas variações do quebra-cabeça que muda para fazer uma vacina todo ano. Eu ainda não tenho essa informação se vai ser necessário na Covid. Talvez seja necessário para alguns grupos, para idosos, para pessoas com comorbidades. Talvez eu não tenha necessidade de fazer isso para todas as pessoas. Por isso que agora, nesse momento, esses estudos são tão importantes que estão acontecendo com essa suposta aí terceira dose que vai ser ministrada em alguns pacientes, em algumas tecnologias, em estudos que estão sendo feitos em países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Doutor, o governador João Dória de São Paulo já anunciou que no ano que vem, em janeiro de 2022, já começa um novo ciclo de vacinação. O senhor acha necessário ou é um passo realmente cauteloso? Ou ainda não é necessário, a gente ainda não tem a informação, a confirmação da necessidade disso? Qual que é a sua avaliação com relação a esse novo ciclo de vacinação em São Paulo especificamente? Olha, Muriel, a nossa preocupação tem que ser, nesse momento, na minha opinião, em tentar vacinar todo mundo com 2 doses, quando for 2 doses, e já pensar em vacinar outras populações. E, paralelamente, estudando realmente se vale a pena fazer terceira dose. Agora, a gente já ter certeza absoluta que vai ser necessário fazer, a gente não tem dados científicos e estudos em nenhum país do mundo que respalde definitivamente fazer terceira dose para todo mundo. Então, o olhar, eu posso me preparar estrategicamente, ter estoque, ter produção para isso, trabalhar com tecnologia de vacina diferente, ter produção nacional como está sendo feito, mas, inicialmente, pensar em terceira dose, não há nenhuma evidência nesse momento que respalde a gente fazer 3 doses de vacina. Talvez para alguns subgrupos, para idosos, para algumas vacinas, talvez seja necessário. Quando a gente tiver um estudo claro mostrando isso, aí sim a gente pode pensar em implementar isso de forma definitiva do ponto de vista de saúde pública.
Doutor Álvaro, Kenzô de novo aqui de Brasília, doutor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise para a gente sobre esse último estudo que foi divulgado agora nos Estados Unidos sobre a variante Delta. O senhor falou agora há pouco sobre as variantes e eu gostaria de saber como é que a ciência está vendo essa variante agora, que ela, de acordo com esse estudo americano, ela é bem mais transmissível do que o vírus da Covid mesmo, né? Essa variante Delta, ela se transmite de uma forma muito rápida, inclusive eles exemplificaram ali como sarampo e a catapora. E aí, mais ainda, é importante a gente reforçar para as pessoas a importância da vacinação, porque, de acordo com o estudo, todas as pessoas que se imunizaram, elas se contaminaram com a variante Delta, mas elas não agravaram e não foram a óbito exatamente por conta da vacinação. É importante a gente reforçar isso, mas eu gostaria de saber como é que a ciência está vendo essa nova frente agora que está se abrindo com essa variante Delta, doutor? Olha, a gente tem que falar de variante Delta, tem que fazer um planejamento pensando que, geralmente, o que acontece? A gente vê lá a Europa, alguns países do mundo, e depois de algumas semanas pode acontecer o mesmo aqui no nosso país, né? O que se sabe da variante Delta, é que ela é mais transmissível, a carga viral, a quantidade de vírus na via respiratória de quem adquire variante Delta é 1000 vezes maior do que, por exemplo, as primeiras variações genéticas lá de Wuhan, bem no começo da pandemia, lá em 2020, 2019. Então, isso já gera a possibilidade da pessoa transmitir muito mais. Inclusive, propriamente o CDC até comparou ontem, na publicação, vários vírus diferentes e o potencial de transmissão. Então, é um potencial de transmissão muito razoável. Segundo detalhe da variante Delta, que também apareceu nessa publicação, ela pode ser mais grave em alguns países do mundo, Canadá, na Escócia, foram estudados a questão da evolução clínica, ou seja, será que ela é mais grave, o paciente interna mais, vai mais para a UTI? E se tem se mostrado, claro, que em dados iniciais, que ela pode ser mais grave até do que as outras variações genéticas do coronavírus. Para a gente, qual que é a importância? As vacinas, isso também foi apresentado nessa publicação, todas elas protegem contra forma grave de variante Delta, ou seja, tem uma variação genética? Tem na variante, lá no receptor. Mas não significa que as vacinas que a gente tem aqui no Brasil não cubram a proteção contra a gravidade dessa doença. Talvez o que tenha realmente que a gente tem que estudar é a performance dessas vacinas que a gente tem, todas elas, para impedir forma leve e moderada de variante Delta. Então, o que o CDC ontem voltou atrás e recomendou novamente? Já que protege contra a forma grave, que é ótimo do ponto de vista de saúde pública, mas não tem um nível de proteção tão alto contra a forma leve e moderada, é para voltar a usar máscara. Porque a pessoa pode pegar e, como ela é 1000 vezes de carga viral, ela é mais transmissível, a pessoa pode transmitir mais. Então, o recado não é para ter medo, que não vai cobrir com as vacinas que a gente tem, vai ter uma proteção contra a forma grave, mas ainda, por ser uma vacina, todas elas têm um nível de proteção que cai um pouquinho, não é que cai muito, cai um pouco para a forma leve e moderada de doença. O que é a forma leve e moderada? Eu pegar uma doença, não ir para o hospital, ficar com o nariz escorrendo, com dor de garganta, não tem nenhum potencial de complicação, né? Mas essas pessoas, elas transmitem, né? Então a gente está pensando nesse momento agora que a gente precisa acabar com a pandemia. E para eu acabar com a pandemia, eu preciso vacinar todo mundo e ter variações que não transmitam tanto, né? Então eu preciso fazer com que as pessoas entendam que enquanto eu não tenho essa performance completa, 100% de vacina, que não existe nenhuma vacina 100%, enquanto o vírus está circulando, ainda mais numa variante que transmite mais, eu tenho que usar máscara de forma sistemática. Não existe ainda a gente chegar em lugar fechado, com muitas pessoas, e andar sem máscara. Não existe a gente, ainda nesse momento, prever grandes eventos daqui a 1 mês ou 2. A gente não sabe como é que vai ser a circulação de variante Delta no Brasil nas próximas semanas. Então, toda essa balança, quando eu coloco tudo isso, a gente conclui de forma bem clara, é vacina e tem que usar máscara e acreditar nessas vacinas e continuar estudando realmente se de repente para uma população mais idosa vai ser necessária uma terceira dose, por exemplo, para cobrir essa variante Delta se em algum momento se tornar predominante aqui no nosso país. Os sintomas já foi possível de identificar, doutor Álvaro, se são diferentes quando contaminado pela variante Delta do que o vírus originário ali? Olha, Daniel, essa também é uma pergunta que a literatura está se propondo a responder. Então, em alguns estudos feitos no mundo, mostraram que ela pode ser um pouco mais grave do ponto de vista clínico. Ou, por exemplo, a pessoa começa com os mesmos sintomas. Vai ter lá dor de garganta, febre, dor no corpo, nariz escorrendo, às vezes dificuldade para respirar.
e a partir de um certo momento ela pode evoluir para uma forma mais grave da doença, tá? Mas não é uma gravidade tão alta, se eu comparar com outras variantes, tão mais significativamente mais alta do que as outras, mas tem alguns estudos que estão mostrando uma gravidade maior. Mas o começo da variante Delta é absolutamente igual. A pessoa começa a ter febre, dor no corpo, dor de garganta, nariz escorrendo. Então, a sinalização é muito parecida dos sintomas clínicos iniciais. Doutora, a gente está vendo a vacinação avançar de forma um pouco desigual pelo mundo, né? Qual que é a expectativa? Essa variante Delta deve ser a última, agora que a gente está vendo que a vacinação, apesar de desigual, avança aos pouquinhos, principalmente em alguns países, ou não? A gente deve ver mais variantes surgindo já ainda nos próximos meses em função da vacinação que ainda é lenta ou a conta-gotas em alguns países menos desenvolvidos. Olha, Muriel, isso é uma preocupação do mundo, da OMS, com relação à cobertura vacinal global. Porque, assim, qual que é a conta de surgir variante? Se eu estou num local onde eu tenho uma cobertura vacinal baixa e o vírus começa a circular mais, vai selecionar variante. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da África subsaariana, lá do continente africano, que tem uma porcentagem muito pequena da população imunizada. A partir do momento que tiver um aumento de circulação viral nesses locais, com uma cobertura vacinal muito pequena, eu posso ter variante. E essa variante ela pode pular. Hoje, com o mundo globalizado, né, a gente pode ter viagem aérea, transporte de pessoas, de uma forma muito rápida, e eu posso inserir variantes novas em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Então, tem que ter essa preocupação mesmo de imunização global, porque para a gente acabar com a pandemia e diminuir a circulação de variantes genéticas em todo o globo, eu preciso ter uma imunização completa e proporcional nos países do mundo. A gente vê disparidades enormes, né, entre os países, a gente vê disparidades relacionadas a movimento antivacina, né? O nosso país, a gente não tem um movimento antivacina muito forte, né? Felizmente, diferente do que a gente está vendo no cenário lá nos Estados Unidos, na Europa, de países, mesmo no Japão, de pessoas que não querem tomar vacina porque ficam se apegando a esses detalhes individuais que não são verdadeiros, né? A gente sempre aproveita esse momento aqui, e eu acho que o profissional médico tem uma função social de falar com a população e de explicar que muitos dos mitos a gente tem que quebrar com vacina, e a gente não pode achar que a gente vai sair dessa pandemia não tomando vacina e não usando máscara. E se todo mundo tivesse esse princípio e acreditasse, isso a nível global, e se eu tivesse um financiamento mais robusto de prover tecnologia de vacina para todos os países do mundo de uma forma igual, talvez fosse um momento que a gente conseguisse pensar em sair da pandemia. Mas a sua pergunta de variação, a resposta é, se eu não vacinar o mundo inteiro, vai ter áreas do globo terrestre que vão ter circulação viral e podem ter variantes até piores do que a gente está tendo nesse momento e que podem pôr à prova essas vacinas. Por isso que, muito provavelmente, a gente vai ter vacinas de segunda geração, a gente vai ter vacinas lá daqui a 1 ano, 2, que vão ter que pegar se aparecer essas variantes. E a gente viu que a gente consegue fazer isso, né? A Covid mostrou que a vacinologia evoluiu muito, que a gente tem capacidade com investimento e pesquisa em desenvolver tecnologia de vacina que a gente nem imaginava que a gente conseguiria desenvolver. Dr. Álvaro da Costa, infectologista, muito bom conversar com o senhor, bem didático, claro, sem mediqueza aqui para todo mundo entender. Obrigado, viu? Até uma próxima. Muito obrigado, ótimo domingo para todos. Obrigada, doutor, igualmente.